Cumprimento os irmãos e as irmãs, na graça e no amor de Cristo. Agradeço pelo convite para participar através deste vídeo. A nossa família não é a primeira família, nenhuma das primeiras. Ao chegarmos em Presidente Prudente, por volta de 1951, 1952, a igreja já estava constituída. E vindo do Paraná, de Álvares Machado, chegamos em Prudente, fomos visitar a igreja. Eu me lembro que o templo ainda estava sem reboco, muitos andaimes, e fui recebido pela esposa do pastor, nossa irmã Célia de Oliveira Silva, casada com o reverendo Jorge Vicente da Silva, de saudosa memória. Ela, ao me ver chegando, adentrando o templo, foi me esperar, perguntou meu nome, muito jeitosa, muito gentil, e me conduziu para a classe, se não me falha a memória, classe Joias de Cristo. E ali permaneci por alguns tempos, na classe da Dona Célia. Ela me apresentou. Foi um momento muito importante. Então, eu sempre defendo a tese, como é bom a igreja, ela saber receber as pessoas, os membros, né? E a recepção da Dona Célia para comigo, uma pessoa simples, humilde, nunca saiu da minha memória. Eu já ouço dizer, fui naquela igreja, ninguém veio me cumprimentar, ninguém veio perguntar meu nome. Tudo isso faz parte do nosso acolhimento, né? Saber acolher as pessoas que chegam em nossa comunidade. Participei por muito tempo das classes, aí fui parar na classe da nossa irmã Ide Mota Monteiro, né? Nossa irmã Ide foi minha professora, assim, por muito tempo, muito rígida na questão de passar lição para casa, sempre cobrando da gente, lê o texto tal, o versículo tal. Eu tenho na memória a paciência da nossa irmã Ide. Tudo indica, na minha já desgastada memória, que eu fui recebido como membro da igreja em 1958, no pastorado do reverendo Argemiro Pereira de Toledo, muito rígido nas suas colocações, no seu tratamento, na sua forma de capacitar os futuros membros da igreja. Eu me lembro que eu fiquei 1 ano na classe de catecúmenos. E ele sempre falando da história da igreja, das doutrinas, dos fundamentos, do valor de ser membro, o que significava ser membro da igreja metodista. Enfim, foi um curso maravilhoso. Então, na classe, pelo menos na minha memória, nas classes por onde eu passei, eu tive excelentes professores, verdadeiros capacitadores e capacitadoras no que tange à formação cristã. Foi nessas classes da escola dominical que foi forjando dentro de mim a história da igreja, as doutrinas da igreja, os hinos da igreja e o que significa ser metodista hoje. Muito bem. Então, eu me lembro que Dona Célia foi minha professora, a Ide, o nosso irmão Anderson também andou dando muitas aulas, o senhor Vitor Fidelis Marques, uma gama de irmãos e irmãs que não me sai da memória. Muito bem. Depois fui para a classe dos juvenis, que funcionava
no primeiro andar ali, subindo a escada lá para a galeria. A primeira classe foi lá na torre. Depois nós descemos. E depois nós fomos para o prédio novo, que já havia sido construído, meio precário, mas a gente funcionava ali com a classe. Eu lembro da paciência dos meus colegas de classe. A gente era muito simples, a nossa verbalização não era muito boa, muito caipira. Eles tinham paciência com a gente, né? Ajudando até a construir frases. Como é bom a gente estar na igreja por causa disso, né? Além da preparação na fé cristã, havia também a preparação assim das pessoas se preocuparem. Jovens se preocupavam com aqueles mais simples, ensinavam, né? A falar correto, a falar bem, a pronunciar palavras certas, né? O ministério da igreja é muito amplo, é muito valoroso. Muito bem. Eu fui eleito presidente da Sociedade Metodista de Jovens por algum tempo, assessorado pelo irmão, pelo Flávio, pelo Josias, pelo Luiz Roberto Alves, pelo Wilson, né? Por tantos colegas de classe, as jovens, Madalena também. Eu tenho saudade desse tempo. Nós éramos um grupo, né? E o interessante é que nessa época havia, assim, por exemplo, três grupos estratificados, assim podemos dizer. O grupo dos meus irmãos, que eram os mais velhos, acima dos 24 anos para cima, um grupo forte, muito jovem. O grupo dos 17 aos 24, do qual eu me incluía, e o grupo dos 10 até os 15, 16 anos. Então, posso estar errado, mas o grupo dos juvenis e dessas duas mocidades heterogêneas praticamente formavam a igreja naquela época em Presidente Prudente. Muito bem. Cantei no coral durante algum tempo, sob a regência da irmã Célia Bretanha Juncker, família Juncker, uma família muito forte aí na igreja também, né? Como outras famílias, né? Família Teles, família Marques, família Martins, e por aí vai, né? Família Rosa, né? Família Rosa. E cantei no coral. Eu me lembro muito bem do meu irmão, cantava tenor comigo. Me lembro do Carlito Teles, do Gerson, do Ivo, né? Do Ivo, que ajudava a cantar também. E o grupo era um grupo bom. Muito bem. Na mocidade, a gente era muito igreja, vivia na igreja, jogando ping-pong, saía do culto, ia para a praça, e ninguém tinha dinheiro, aí eu comprava um pacotinho de pipoca, comia, distribuía, e eu fui desafiado juntamente, eu, o Josias e o Luiz Roberto Alves, fomos desafiados. O Luiz Roberto não foi tanto, mas eu com o Josias praticamente assumimos o compromisso de nós cuidarmos da escola dominical lá na Vila Industrial. Nós íamos a pé. O Josias morava descendo a Barão do Rio Branco, bem a parte de baixo. Eu morava ali na rua 15 de Novembro. E nós nos encontrávamos na igreja, subia a pé aquela Coronel Marcondes, depois nós íamos para a Vila Industrial a pé. A família do nosso irmão Benedito, né, morava lá. E nós temos um campinho, demoramos muito tempo ali, com enxadão, o terreno era meio inclinado. Eu sei que nós íamos ali, dominicalmente, não reclamava de nada. Por muito tempo, nós fincamos o pé ali naquele trabalho. Não sei se foi vendido o terreno, o que foi feito daquele terreno na Vila Industrial. Muito bem. Outro detalhe que eu quero também deixar claro nesse vídeo é que nós éramos uma família muito grande, 9 irmãos, né?
Só a minha irmã mais idosa, a Zilda, e meu irmão Nelson, já falecidos, né? Eram casados. E, então, a gente tinha pouco, não passamos fome. Dizer isso é uma mentira. Que a gente se virava, né? Com trabalhos pesados e tal. E minha mãe aceitou a zeladoria por quase 9 anos, né? Minha mãe encerrou a zeladoria em princípio de 1975. Foi uma coisa que me causou assim muita inquietação, muita insegurança, que a minha mãe sendo dispensada, deixando a zeladoria, praticamente não renovaram o contrato dela. Eu tive que levar minha mãe para morar comigo em São Paulo, uma vida muito difícil, foram para Piquete. O bispo da época lá em São Paulo foi condescendente comigo, me ajudou bastante, me arrumou uma igreja onde tinha uma casa pastoral. Então tive que trazer minha mãe e minhas irmãs para Piquete durante um ano. Depois me formei, minha mãe teve que voltar. Mas tudo isso faz parte da história.